Olá, eu sou Denise Batulevicius, sou contadora de histórias e escolhi uma história para o Dia das Crianças. Apreciem, vocês podem ouvir no programa Intervalo de Aula, no YouTube. Cata Piolho, de Beatriz Rouer. Naquela quinta-feira, a minha professora fez um desenho lindo no quadro. E apesar da minha professora desenhar tão bem, ninguém conseguiu descobrir o que era. Ela precisou dar uma dica. Quinta-feira que vem, vamos falar sobre um bichinho que anda na cabeça da gente. E a Letícia, toda prosa, disse: piolho, professora, piolho. E a professora, com a voz linda dela, falou: isso mesmo, Letícia. Na quinta-feira que vem, vamos falar sobre piolho e como podemos prevenir e cuidar. Que raiva que eu fiquei da Letícia. Tudo ela fica querendo responder para a professora, agradar a professora. Na hora que a gente saiu, eu falei assim: ai, Letícia, eu queria arrumar um piolho para a professora. Ai, Júlia, tudo você fica querendo agradar a professora, né? Como se não fosse ela que fica fazendo isso. Eu até deixei para lá, porque a gente ia ter aula de natação. Ai, educação e física é a matéria que eu mais gosto, especialmente naquele dia. E a gente foi para a aula e nadamos de frente, de lado, de costa. Quando acabou a aula, estava assim um tempo meio fechado, friozinho. E o Otávio me emprestou a boina dele. Eu coloquei a boina na cabeça e aquele gesto me aqueceu mais do que a boina em si. O Otávio é um menino que eu gosto. 2 dias depois, comecei a sentir uma coceirinha na cabeça. Não falei nada para minha mãe. Resolvi ficar bem quietinha. Deixei meu cabelo quietinho para poder cultivar aqueles bichinhos que milagrosamente estavam na minha cabeça. Cheguei para a Letícia e falei: Letícia, aconteceu um milagre. Ela: fala logo, Júlia, fala logo o que é. Adivinha, Letícia, é um milagre. Você vai usar óculos? Não, muito melhor. Aparelho nos dentes? Melhor, Letícia, melhor. Eu estou falando é de milagre. Ai, não sei, Júlia. Fala logo o que é. Peguei piolho. Para com isso, Júlia. Que mentira. Não é mentira. Não é mentira, Letícia. E eu nem falei nada para minha mãe. Porque às vezes, você sabe, as mães impedem a nossa escalada para o sucesso. Eu estou quietinha. Era até para brigar com a Letícia, porque tem um limite do que a gente pode suportar. Mas eu fiquei quietinha. E eu ia precisar dela na próxima quinta-feira. Ai, gente, a ansiedade era mato. Ia chegar o Natal e não ia chegar a próxima quinta. Mas como vocês já sabem, tudo passa e finalmente chegou a próxima quinta. A Letícia separou meu cabelo, dividiu assim em partes iguais. Passou um negócio chamado pente fino e tirou 1, tirou 2, tirou 3, 4, 5 pretinhos, peludos, gordinhos, tão fofinhos. E eu coloquei eles dentro de uma caixinha e até cortei um pedaço do meu cabelo e coloquei dentro para eles ficarem bem confortáveis até a hora da aula. E quando começou a aula, a professora perguntou: quem lembra o assunto da nossa aula de ciências? E vocês já sabem como é a Letícia, né? Ai, professora, a gente vai falar sobre piolho. Muito bem, Letícia, vamos falar sobre piolho, respondeu a minha professora. Mas vocês não imaginam, se eu viver 100 anos, esse momento não vai sair da minha cabeça. Eu levantei e disse: professora, não só lembro, como peguei. E a professora me olhou assim: que nojo, Júlia. Onde você arrumou isso? Ai, eu peguei do Otávio, professora, porque a senhora sabe, a gente divide tudo, até os piolhos.
E a professora ficou vermelhinha, porque eu esqueci de mencionar esse detalhe para vocês. O Otávio, além de ser o menino que eu gosto, é também o filho da professora. E aí ela começou a explicar que é uma guerra que a gente combate com loções, com shampoo, com alguns medicamentos caseiros. Existe também até um remédio que a gente não deve mesmo emprestar boina, chapéu, acessórios de cabelo, pente, escova, que devemos manter o nosso travesseiro, o nosso lençol, as fronhas, a nossa cama sempre limpinha, arejada, abrir a janela, manter os nossos ambientes limpos, arejados, e as meninas podem até prender o cabelo para ir para a aula. E depois dessa aula maravilhosa que a minha professora deu, eu pedi permissão para ela para passar minha caixinha com aqueles bichinhos pretinhos, peludos, gordinhos, que eu tinha cultivado tão carinhosamente durante uma semana. Ai, e depois da aula, os meus colegas todos viram, e agora eu não sei porquê, a escola inteira está com uma coceirinha na cabeça. Olá, eu sou Shirlene Álvares, contadora de histórias. E estou aqui no programa Intervalo de Aula para levar para você que está em casa uma história em comemoração ao Dia da Criança. Quero homenagear meus netos, Dante, Caterine e Pedro Augusto. A história que eu vou contar é Como se Fosse Dinheiro, da Ruth Rocha. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Na hora do recreio, comprava seu lanche e pagava seu Lucas em dinheiro. Mas o seu Lucas nunca tinha o troco. Dava o troco para o Catapimba em balinhas. Catapimba então reclamava. Ora, seu Lucas, eu não quero meu troco em balas, eu quero meu troco em dinheiro. Aí seu Lucas respondia, o que eu posso fazer, menino, se eu não tenho o troco? Leve um chiclete então, se não gosta de bala, pois bala e chiclete é como se fosse dinheiro. Catapimba reclamou 1, 2, 3 vezes, mas a resposta era sempre a mesma. Menino, bala é como se fosse dinheiro. Catapimba então resolveu que ia dar um jeito na situação. No outro dia apareceu com um embrulhão debaixo do braço. As crianças perguntavam o que era aquilo. Ele ria e respondia, na hora do recreio vocês vão ver. E na hora do recreio todo mundo viu. Catapimba foi para a lanchonete, pediu seu lanche e na hora de pagar pegou o embrulhão e colocou em cima do balcão e tirou de dentro uma galinha. Seu Lucas então perguntou, que é isso, menino? É para pagar meu lanche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. Seu Lucas ficou parado um tempão, pensando para ver o que ia fazer. As crianças chegaram mais perto para ver como que ia se resolver aquela situação. Aí, seu Lucas pegou a galinha de cima do balcão, pegou umas moedas, colocou em cima e disse, tá aí seu troco, menino, só para acabar com a confusão. Mas o pior de tudo é que no outro dia, todas as crianças apareceram com embrulho debaixo do braço. Na hora do recreio, todas foram comprar seu lanche. Na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. O Armandinho queria pagar o sanduíche de mortadela com o sanduíche de goiabada que ele tinha levado de casa. E quando o seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ora, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Imagina quando o Caloca chegou puxando um bode. Seu Lucas ficou louco. E teve criança que ainda queria pagar, né, com pato, ganso, marreco. Aí seu Lucas correu e chamou a diretora. Dona Júlia veio e contaram para ela o que estava acontecendo. Aí ela disse, ora, seu Lucas, até aí as crianças têm toda a razão, pois nem bala nem chiclete é como se fosse dinheiro. O senhor também tem razão, pois nem pato, ganso, marreco é como se fosse dinheiro. As crianças deram pique-pique para Dona Júlia e tudo, e naquele dia nem mais houve aula na escola. Todos do bairro ficaram sabendo. E agora, seu Geraldo do armazém não dá mais caixa de fósforo em troco como se fosse dinheiro, seu Zé da farmácia não dá mais comprimido em troco como se fosse dinheiro, ninguém mais dá mercadoria em troco como se fosse dinheiro. Afinal de contas, quem é que quer receber um bode em forma de pagamento? É ou não é? E você, já recebeu alguma mercadoria em troco como se fosse dinheiro? Olá,
Eu sou Denise Batulevícios e para esse Dia das Crianças eu escolhi uma história, Sapo Julinho, da Flávia Muniz. Vocês podem apreciar essa história no programa Intervalo de Aula, no canal do YouTube. Antes de ter prédio e rua e shopping, tinha um brejo aqui. E nasceu Julinho. Verde, sapo. Ai, não nasci para ser sapo nessa vida. É que ele tinha escutado que numa outra história, um sapo levou um beijo de uma princesa e virou um príncipe. Resolvido. Também sou príncipe nessa vida. Julinho, o que você está fazendo parado aí no brejo? Perguntou a amiga dele, Dona Coruja. Estou esperando a minha princesa. Isso não existe. Existe sim, eu tenho certeza. Tá bom, você quer ficar aí esperando sua princesa? É um problema seu, mas canta, porque as princesas gostam muito de música. E Julinho resolveu confiar na amiga. Ele amava os livros, mas o repertório musical dele estava um pouquinho atrasado. Ele buscou pela memória e começou. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó minha paixão, dia e noite. A Dona Coruja chegou. Julinho, o que você está fazendo? Você não falou para eu cantar? Falei, Julinho, mas as princesas gostam de uma coisa mais moderna, né? E se você continuar cantando esse tipo de música, você não vai atrair uma princesa. E o que é pior, você vai esvaziar o brejo. Dá uma mudada. Julinho comprou uma jaqueta de couro, comprou uma guitarra, procurou no YouTube as mais tocadas. Não deu outra. Marília Mendonça. E ele começou com todo o amor que cabe no coração de sapo determinado. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. A flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E o primeiro milagre dessa história aconteceu. Apareceu uma linda princesinha japonesa. Quem está cantando? Ei, princesa, sou eu. Eu quem? Aqui embaixo. Um sapo? É, mas é temporário. Se você me der uma pitoca, eu viro um príncipe e faço todas as suas vontades. Não vai rolar mesmo. Eu tenho uma tradição milenar. Vou beijar sapo? Poxa, princesa, já te falei. Faço todas as suas vontades. Ela pensou, e a gente sabe que príncipe não está dando sopa. Ela resolveu. Pegou Julinho pelas perninhas verdes, aproximou e sapecou uma pitoca em Julinho. Se você está duvidando que Julinho virou um príncipe, acertou. Julinho continuou sapo e na beira do brejo do mesmo jeito. Mas pensa numa princesa que ficou irritada. Jogou Julinho, jaqueta para um lado, guitarra para o outro, o topete até desbeiçou. Ai, mas o mal já estava feito. Nunca ninguém tinha jogado Julinho com tanto charme nessa vida. Ele secou a jaqueta, afinou a guitarrinha, já sabia a música preferida dela e foi atrás. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E ele cantou com tanto amor, com tanta convicção, que o segundo milagre dessa história aconteceu. Ela aceitou casar com ele. E no dia do casamento, quando ele sapecou uma bitoca na princesa, ela se transformou numa linda sapinha japonesa. Ai, gosto tanto de finais felizes. E ela até mudou os hábitos alimentares dele. Ele não fica mais à beira do brejo, esticando a língua e comendo bichinho, não. Ele come sushi, sashimi, yakisoba, salsicha. E ela, ele e os 377 filhotes que tiveram formaram uma banda e estão fazendo um super sucesso, gravando muitos programas, como o intervalo de aula. Essa sim,
foi gravada, regravada em várias versões por vários cantores. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.